A minha saudação a todos, brasileiros em geral, de todas as idades, né? Os caminhoneiros, os trabalhadores, os estudantes e o pessoal do Brasil e do mundo. Como que está aí o seu trabalho? Como que está o seu dia a dia, a sua rotina? Como que está o seu trabalho, a sua venda, né? Quem é vendedor, o lojista, né? Que vende, né? Vende roupa, o mercadista, o que tem um mercado, aquele que vende produtos naturais, aquele que tem uma lojinha de diversidades, né? Que vende muitas coisas nas lojas, né? São diversas as lojas, tem loja de roupa, tem loja que vende eletrônico, celular, tem lojas de produtos naturais, né? Como ervas, plantas, chás, né? Tudo isso é muito bom, né? Vender, né? É claro, né? Se as pessoas querem morar numa cidade grande, mas ele não é comerciante, a gente sabe que devido aos impostos, né? Os impostos que é cobrados e as coisas que muitas vezes, né, a inflação vai devorando, né, o dinheiro do trabalhador, vai devorando o dinheiro, cada dia que passa, dependendo de cada lugar, o poder de compra vai diminuindo, né? Há muitos anos atrás, com um certo valor, né, X, podia comprar muita coisa no mercado, né? Na hora de fazer as compras, comprar a cesta básica, mas devido à inflação e imposto, né, que são embutidos junto, né, nas compras, seja produtos alimentícios em geral, né? Então as coisas vão se encarecendo, né? E os trabalhadores, as pessoas de baixa renda, eles procuram um jeitinho para fazer as coisas muito mais econômico, muito mais barato, né? Procura fazer as coisas muito mais acessível, porque não é fácil, né? Para as pessoas de baixa renda, pessoas enfim, né? Todos os trabalhadores que ganham salário hoje, ele sabe que hoje nós vivemos, principalmente no Brasil, as pessoas pagam tudo, né? Tudo é pago, né? Paga funerária, né? Paga seguro, né? Tem gente que paga funerária, paga seguro, paga fatura, muitas paga internet, paga ali, paga aqui, né? E paga sempre as coisas, né, que contratam, né? Então, não é fácil, né, pagar tudo, viver sem dever, sem ficar devendo, né? Mas temos que lutar para não ficar devendo a ninguém, né? Quero falar sobre, no começo aqui, falar sobre ajuda dos casais, sobre uma orientação dos casais, né? Então é muito importante que as pessoas vivam em união, né? Como, por exemplo, as pessoas se casam muito jovem, tem sonho de casar, né? E precisa viver uma unidade, né? Entre a sua companheira e o homem, né, tem que viver em unidade,
tem que viver em acordo, quando fazer negócio, né, ter acordo um com o outro, né, para não dar problema e viver em união e tolerar um ao outro, né? É isso para poder viver assim, porque tem muita gente que casa e não consegue viver junto, não suporta, né, a mulher, ou a mulher não suporta o homem, tem tudo isso daí, né? Então, tem que ter equilíbrio em todos os sentidos, em todos esses sentidos. Por exemplo, em relações, o homem e a mulher que eles se casam e tem que ter uma relação, mas tudo tem que ser moderado, né? Tudo que é em excesso prejudica o casal. Se fazer tudo em excesso, sem ter um equilíbrio no trabalho, nas relações, no diálogo, né? Ao fazer algum negócio, projeto, né? Tem que ter diálogo, orientação, né? E cuidar da saúde, né? Que tem muitos casais que não conseguem, por exemplo, a mulher ter fertilidade, o homem não tem fertilidade, né? Muitas vezes não consegue nem ter filhos, né? Através das relações não consegue nem ter filho porque é problemático, não se alimenta bem, os hormônios estão tudo baixo, né? Ele precisa de um reforço, né? Precisa ser fértil, né? Para poder ter filho e filhas, né? Não é verdade? Então é isso daí. Então eu vou, nesse momento, falar sobre várias dicas que ajudam os casais, né? Que o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher, né? Não vos priveis um dos outros, sendo por consentimento mútuo, por algum tempo para vós aplicarem ao jejum, né, e à oração. Depois ajuntai-vos outra vezes para que seja Satanás não vos tente pela vossa intemperança, né? Isso é parte da Bíblia, né? Que diz que o marido pague à mulher a devida benevolência, né? Tratar a mulher não como um objeto, né? E nem a mulher tratar o homem como objeto. Tem muita gente que quer se ajuntar, mas trata a mulher como um objeto só. Só um objeto assim para viver a vida sexual, mas ele não tem amor, né? Mas aqui diz, né, nessa mensagem, né, o marido pague à mulher a devida benevolência, né, de sorte que a mulher ao marido e assim por diante, né, e deve ter o seu consentimento em tudo, né? Até para ter a relação sexual tem que ter um consentimento, não pode assim ser excessivo demais e a ponto de prejudicar a mulher ou a ponto de prejudicar o trabalho, os compromissos do homem, assim como da mulher também, né? Tem que ter tempo para tudo, né? É que nem tempo para estar no computador. Isso é muito importante, né? As pessoas têm que ter, tanto o jovem também, o estudante, ele tem que ter o tempo
para estudar, tem que ter o tempo para estar acessando os sites no computador. É claro que tem que tomar cuidado com sites que venha dar desinformação, vem ensinar errado, né? Tempo para estar acessando o celular, tempo de trabalhar, tempo de aprendizado. Tudo tem que ser o tempo. Tempo quem vai na casa, no templo, né? No templo, que é casa de oração, tem que ter o tempo para a casa de oração, tem que ter o tempo para almoçar, tempo para o jantar, tempo para dormir. Tudo tem que ter o tempo. Tempo para vender. Quem é vendedor tem que ter o tempo para vender. Tem o tempo para descansar, tempo para reunir com a família. Tem que ter o tempo para tudo. Não pode ficar só no computador, não pode ficar só assistindo filme e deixar de ter uma alimentação saudável, deixar de almoçar, de jantar, deixar de dormir, né? Dormir muito tarde, né? Tem que ter o tempo e não cometer excesso, né? E alguém às vezes fala assim, ah, mas o café, tomar o café faz mal. O café, se ele se tomar o café moderado de manhã, ele não vai fazer mal, mas se tomar em excesso, faz. Eu tenho experiência disso. Se eu tomar o café moderado, não tem problema nenhum. Mas se eu tomar o café de manhã e tomar em excesso, né, tomar demais, por exemplo, até à tarde, começar a tomar, que muitas vezes eu fazia isso porque era feito uma garrafa de café, né, pronta. E eu, para não jogar fora o café, o que, que eu fazia? Eu tomava aquilo até terminar. O que, que acontecia? Eu sentia um peso no estômago e me sentia mal do estômago. Mas quando eu passei a tomar o café moderado, sem excesso, aí o café não fez mal para mim. Então, não é só café, é que nem a pasta, né? A pessoa fala, ah, mas a pasta de dente, ela tem flúor, flúor, né? Flúor, é flúor, né? Flúor, é isso aí mesmo. Não vou repetir, senão isso vai se virar uma brincadeira. Então, as pessoas falam, ah, mas não pode usar pasta. Se a gente pensar, não vai poder usar nada, porque muita coisa hoje a gente não pode nem usar, né? Devido a certos problemas. Ah, mas o café é um malefício, não pode tomar. Se for olhar tudo, então não vai poder. Agora, tudo que em excesso pode ser alimento bom, pode ser comer fruta, pode ser comer hortaliça, mas tudo em excesso vai fazer mal. Agora, você toma um café, é moderado, ele não vai fazer mal. Agora, se o excesso vai fazer mal, eu mesmo, isso é experiência própria, experiência minha mesmo, que sobre isso, né? Então, tudo que é excesso, né? Vai ter uma relação com seu companheiro, ou seja, com a sua companheira. Se for em excesso demais, vai prejudicar ela, vai prejudicar ele. Tudo que é excesso demais é a mesma coisa tomar o café em excesso, vai fazer mal. É a mesma coisa a gente almoçar e querer comer demais, querer se alimentar demais, em vez de comer um prato, quer três pratos cheios, quer mais, quer comer mais e não se sacia, faz mal. Tudo que é excesso. Agora, se for olhar as coisas como deve, aí não pode usar quase nada, porque não tem jeito, né? Ah, o café, vamos demonizar o café, né? Ah, o café é um veneno. Ah, açúcar, vamos demonizar açúcar. Não é assim.
é o excesso. Deve terminar com o uso da açúcar. A gente sabe que açúcar é fabricado, né? Açúcar é fabricado em industrialização, né? Por industrialização é extraído o açúcar. Mas se a gente demonizar o açúcar, a gente vai ter que viver sem açúcar. Pode usar açúcar? Pode, desde que seja equilibrado, né? Agora, quem é diabético precisa tomar cuidado, né? O certo é usar o adoçante, né? Então, tudo que é excesso faz mal. Agora, se a gente ponhar na cabeça e pensar bem, nunca mais vai comer açúcar, nunca mais vai tomar café, nunca mais vai usar pasta de dente. E outras coisas mais não vai poder usar, mas não é bem assim, né? Tem hora que a gente usa as coisas que é fabricado, industrializado, né? Tem muitas coisas. Agora a gente tem que ver o rótulo. O rótulo, o que que tem no rótulo, né? Se tem muito sódio, se tem muito muito açúcar, muito sódio, muito conservante. É claro que nem sempre a gente vai poder evitar 100%, não vai poder evitar 100%, né? Então, os casais devem estar unidos. Quantos casais, né? O marido chega em casa e vai comer, né, na hora do almoço e reclama da alimentação, da mistura, né? Da salada. Então a gente tem que agradecer, ser grato, né, pela mulher que está cozinhando, pelo trabalho dela, né? Assim como a mulher deve agradecer o homem também, senão não consegue viver, né? Não consegue viver. E tem outra mensagem que diz assim: Todavia aos casados mando não eu, mas o Criador, que a mulher não se aparte do marido. Mas casos, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então, é uma dica muito importante. Isso vem, é extraído da Bíblia, né? Eu não vou citar os detalhes, mas é isso daí, que a mulher, né, que os casados, não eu, mas o Criador, que a mulher não se aparte, né, do seu companheiro, que é o homem, né? Se, porém, quiser se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. Quanta gente não quer reconciliação, né? Tem gente que ele é duro, ele é orgulhoso, né? O orgulho, o orgulho é um problema sério. O orgulho não deixa a pessoa se humilhar, se rebaixar para reconciliar, né? Se a pessoa não perdoar, ele não tem sucesso, né? Não tem sucesso. Então tem que perdoar, né? O perdão dá vitória, né? O perdão dá vitória, né? É que nem o caso, né? De certo irmão, né? Que ele se levantou contra mim, né? E ele depois ele veio pedir perdão, né? Ele veio pedir perdão para mim. Eu disse, aí eu perdoo, né? Claro que eu perdoo. Se Deus mandou perdoar, né? Se nós devemos perdoar uns aos outros, eu perdoei. Mas o que é? Isso é sinal de vitória, que ele perdoou e ele tinha perdido a eleição, né? Que ele foi vereador, mas ele alcançou uma vitória. Por quê? Porque ele perdoou, né? Ele pediu perdão, né?
ele se humilhou, então ele teve vitória lá na frente e ele conseguiu, né? Ele entrou no lugar do outro, né? Que ele teve que entrar para preencher uma vaga lá na Câmara, né? Da prefeitura. E ele entrou no lugar daquele lá, ele teve uma vitória. Agora, se ele não perdoa e se ele não se humilha e pede perdão, o que acontece? As portas travadas, é, ele é tudo bloqueado, é bloqueado e ele não consegue vitória. A pessoa não perde perdão e se alimenta o ódio, é travado, mas ele teve uma grande vitória. Ele foi ponhado no que faltou, né, vereador ali, e ele foi ponhado novamente como vereador. Ele ganhou uma vitória ali, né? Essa pessoa. Não vou falar o nome dele por questão de zelar, né, da privacidade das pessoas, né? Então, a gente tem que perdoar, né? Tem que perdoar, tem que pedir perdão quando faz alguma coisa errada, né? E tem outra mensagem. Vamos ver, né? Eu sempre estou repetindo aqui, ó. O amor é sofredor, é benigno. Deixa eu arrumar meu óculos. Esse óculos é porque a gente está num lugar escuro, né? A gente, na hora de as pessoas assistir às nossas palestras, é claro, né? Na tela da televisão, ou seja, da televisão mesmo. Porque hoje as televisões tem internet, né? Então, através do YouTube, eles conseguem assistir às nossas palestras. Então, aparece claro, mas aqui é escuro. Aqui aonde eu estou é escuro, né? Então diz aqui, voltando para o assunto, né? O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Eu estava falando muito baixo, não estava? Eu tenho que falar mais alto, né? O amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, o amor não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então é assim que o casal, né, aquele que quer casar, o jovem que é novo ainda, ele tem que ter amor, ele tem que ter paciência, ele tem que aprender muitas coisas. O casal, tanto o moço que um dia pode casar, o moço, a moça, ou o jovem, né? O jovem, jovem e é também a mulher como o homem, né? Que ainda é jovem. Ele tem que aprender a até cozinhar, né? A jovem tem que aprender a cozinhar, fazer arroz, tem que aprender tudo, né? Tem que aprender lavar roupa, tem que aprender limpar a casa, tem que aprender também cuidar da criança. Se tiver uma criança, tem que ter os cuidados com a criança, né? Até a criança crescer, né? Tem que aprender muitas coisas sobre o lar, né? Então está aí, né? O amor, ele é sofredor. Quem ama, ele sofre, mas os dois ficam juntos, não fica um xingando o outro. Ah, tá faltando dinheiro, ah, tá faltando isso. Não, mas ele fica junto, né? Vamos ver outra mensagem. Mas, sobretudo, tende a ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá muitas coisas erradas, né? O amor cobrirá a multidão de iniquidade, né? É isso aí, né? Então, tende ardente amor um para com os outros, né? Porque o amor cobrirá a multidão de iniquidade.
Então é isso aí. Então, para casar, não é só casar e achar que só vai ter relações, né, sexuais, só isso. Não. Tem várias coisas que o casal precisa aprender, né? Aprender a viver, aprender a fazer, né? Quando alguém está doente, né? Por exemplo, a mulher está doente, tem que cuidar da mulher. Quando o homem está doente, né? Que eles estão juntos, né? Tem que saber cuidar, tem que saber cozinhar, tem que saber falar, tem que saber dialogar, tem que saber muitas coisas, né? E aprender a agradecer ao Criador por tudo, né? Então, vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, vede que ninguém dê a outro mal por mal. A gente não pode pagar com a mesma moeda, mal por mal, né? Mas a gente deve seguir o bem, né? E praticar o bem, que isso é muito importante, né? E desarmar, né, daquelas armas que eu sempre falo, né? Eu sempre falo das armas. Essas armas que eu falo é aquelas armas que ninguém proíbe, né? Quer proibir aquelas armas de defesa, armas do exército, né? Mas não quer desarmar a mente, né? Do ódio, da inveja, da vingança. Essas pessoas que defendem o desarmamento, eles andam com a mente, muitas vezes, cheia de armas, que é a pior coisa, que é o ódio, que é a vingança, que é o homicídio, é o suicídio, né? E tudo isso daí, né? A inveja, a ingratidão, isso é a pior arma, porque uma arma, um fuzil, ele não vai é, atirar no outro sozinho. É a mente da pessoa. A mente está carregada de ódio, de inveja, de vingança. Tem que desarmar. Ah, vamos desarmar o povo, vamos desarmar o exército, vamos desarmar a polícia. Tem que desarmar a tua mente. A tua mente de vingança, a tua mente de querer prender todo mundo, de querer condenar todo mundo. Isso daí tem que desarmar a tua mente. Essa é a pior arma do mal. Essa é a arma do mal. Não é pessoa ter, o policial ter uma arma. Isso daí não é o problema, é a mente. A mente está suja. A mente suja de corrupção, né? Dinheiro alheio, cobiçar o dinheiro alheio, cobiçar as coisas do seu semelhante. É isso daí, né? Então, revesti-vos como eleito, né? Do Criador, né? E amados, de estranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Messias vos perdoou, assim fazei também vocês. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz do Criador, para a qual foste chamado. Em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. E tem outra mensagem também. Vós, mulheres, presta atenção, vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos, como também ao Criador. Vós, maridos, amai vossas esposas
e não vos irriteis com ela. Assim com os filhos também, né? Tem que tratar bem os filhos, e os filhos têm que respeitar os pais, né? Aí tem outra mensagem que diz: por isso deixai a mentira e falai cada um com o seu semelhante a verdade, né? Porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao Satã. Então está aí, né? Também tem outra mensagem que a gente tá é da Bíblia. Essa eu tô lendo, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós. Antes sede um para com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros. Então está aí, né? Está aí que nós devemos fazer. É isso aí, né? Assim, deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também é o Criador, né? Então está aí, né? Tem muita mensagem sobre respeitar uns aos outros. Ambos devem viver em paz. E eu quero comentar rápido, né, sobre construção de casa pré-moldada, né? Casa pré-moldada, vamos ver, né? As construções de casas, muros com placas pré-fabricadas, moldadas de concreto. Então, hoje as pessoas estão procurando, né, quem não tem muito dinheiro, a economia e usar, fabricar a casa pré-moldada, né? As casas usando material muito importantes, esses materiais aí, né? Materiais com placa pré-moldada de concreto, né? Que as casas é muito rápido a construção dessas casas, né? É muito rápido porque já são placas de concreto já feito, né? E depois a construção é dentro de poucos dias, né? Já termina. Então é uma dica para quem quer construir uma casa assim com mais economia, menos gasto, né? É usar a placa pré-moldada de concreto, né? Construção de casa e muro com placas pré-moldadas de concreto vai sair mais em conta, né? As placas pré-moldadas, né? Então aí está, né? Essa dica, né, sobre as casas pré-moldadas. E o que são as placas pré-moldadas de concreto? As placas pré-moldadas de concreto são componentes estruturais fabricados em fábrica especializada, sob condição controlada e transportada até o local da construção para serem montadas. Essas placas podem ser usadas tanto para a construção de casas pré-moldadas, né, e de concreto, né, quanto para os muros também. Pode fazer também para os muros também, né? Pode fazer também para os muros, né? Construção de casas para muros também. E se quiser fazer a placa também, pode fazer a placa. Tendo a forma, as pessoas não têm dinheiro para comprar ou quer economizar, por exemplo, né? Então é isso daí, né? As casas pré-moldadas e os concretos são duráveis? Sim, as casas pré-moldadas de concreto são duráveis, né? São muito boas e faz a casa rapidamente, né? Quanto tempo de construção? As casas pré-moldadas é a velocidade de construção, como já as placas já vêm prontas, né?
o tempo de montagem é significativamente menor do que nas construções tradicionais, né? É muito rápido. Então está aí umas dicas, né, para as pessoas usar, né, e fabricar casas com placas pré-moldadas de concreto, né? Isso é muito importante, né? Como funciona a instalação de muro pré-moldado? É muito fácil, né? Quanto tempo de construção? É muito rápido, né? A gente não vai falar tudo. As casas pré-moldadas são isoladas termicamente? Sim, né? É como o cliente queira, né? A casa pré-moldada de concreto pode ser projetada com excelente isolamento térmico, uso de materiais adicionais como isopor ou lã de rocha. Entre as placas pode melhorar ainda mais o conforto térmico, mantendo a casa fresca no verbo e quente também, né? No inverno. Posso personalizar minha casa pré-moldada? Pode sim, com certeza, né? A resposta é que sim, né? Embora as casas pré-moldadas sejam fabricadas em série, elas podem ser adaptadas às suas necessidades específicas, né? Então está aí, né? É que nem o caso do broco celular que eu já falei, né? Em outras palestras, tem o tijolo ecológico, também é bom, também. É muito bom o tijolo ecológico. Então é o seguinte, você não quer comprar ou não tem condição de comprar a placa também, acha que o dinheiro não dá, tem jeito também de fabricar a placa pré-moldada também. Tem, tem que ter a medida certa, né? É que nem o tijolo ecológico. Não pode comprar o tijolo. É só comprar uma forma para fazer o tijolo ecológico. Ou o concreto, ou é o broco, broco de concreto celular, né? Também, né? Tem que ter os ingredientes para poder fazer, né? Então, qual é o custo da casa pré-moldada? Depende, né? Depende, a gente não vai falar o valor aqui, mas é muito barato, né? Para fazer uma casinha pequena, que tem a cozinha, tem 2 quartos, uma sala, um banheiro, não sai caro, não sai de jeito nenhum. É um preço muito bom, bem melhor do que o valor de uma casa que é feito por pedreiro sem ser a placa pré-moldada, a placa de cimento, sem ser. Sai muito mais rápido também, gasta muito menos, né? E pode usar também para fazer um muro, né? É possível fazer reforma na casa pré-moldada? Sim, é possível, né? Tudo isso é possível fazer, reforma na casa pré-moldada de concreto, é possível. Como é a manutenção dos muros e casa pré-moldada? Então, isso daí são coisas que as pessoas podem perguntar, né? A manutenção da casa e o muro pré-moldado de concreto é relativamente baixo. O concreto é um material durável e resistente, né? Então, está aí a dica. A gente não vai poder falar só sobre isso. Não tem como a gente falar só sobre uma coisa só, né? Então, está aí. E ela fica muito boa, né? Pode fazer uma casa em cima da outra? Pode, né? A casa de placa de concreto, né, destaca-se pela rápida construção, beneficiando-se de métodos pré-fabricados e eficiência construtiva e muito econômico, né? Pode fazer, né? Pode fazer uma em cima da outra, pode fazer uma em cima da outra, com certeza. Faz uma casa e em cima faz o outro andar, pode fazer. É possível fazer a casa de placa de concreto, né, construído mais rapidamente, né?
Então, aí está uma dica, né? A gente fala sobre saúde, mas a gente tem que falar também sobre outras coisas. A gente não pode ficar também, ficar falando só sobre saúde. Tudo isso envolve saúde. Quem tem saúde, ou seja, quem quer manter a saúde, precisa ter uma casa bem feita, né? Uma casa limpa, uma casa bem limpa, um lugar bem limpo, sem deixar aquela água parada, né? Não pode ter água parada no quintal, né? Não pode ter sujeira ou lixo, né? Muito lixo. É claro, né? Folhas de árvore. Tem gente que ele ajunta folha de árvores e depois põe no saco de lixo e enche de folha de árvore, de coisa que as folhas que caem das árvores, né? Tem alguma árvore e cai as folhas e ele deixa lá o carro de lixo pegar. Mas se é folha e tem uma horta, por exemplo, na casa, ou um quintal onde tem plantas, tem que jogar aquelas folhas, né? Jogar aquelas folhas onde tem as plantas, tem um jardim pequeno, né? Ali tem a planta. Não, não coloque no saco de lixo para o carro de lixo levar. Mas pega essas folhas e coloca nos pés das flores, das plantas, né? Aquilo lá serve de esterco. E também pode enterrar aquelas folhas, que aquelas folhas lá, ela também pode triturar as folhas também, fazer um esterco também, pode enterrar, pode usar para segurar a umidade, né, das plantas. Pode fazer isso, não precisa encher o saco de lixo de folhas, porque essas folhas servem de esterco, né? Então está aí, né? Então o custo da casa de placa de concreto é de baixo valor, né? É de baixo valor. A gente não vai falar preço aqui, né? Porque as coisas mudam. Por exemplo, pode fazer uma casa de placa, ela é rapidinha, né? Ela não vai demorar. Eu acredito que não demora nem. Eu acho que o máximo acho que é 2 semanas. Eu acho que nem 2 semanas não demora, né? Eu acho que é muito rápido. Não tenho certeza, porque eu não trabalho com isso, né? Mas existe vários tamanhos, né? E os preços as pessoas que têm que ver. Por exemplo, casa de placa de concreto de um quarto, que são 36 metros quadrados, tem a casa de placa de concreto, por exemplo, com 2 quartos, aí daria 48 metros quadrados. Casa de placa de concreto com, por exemplo, 3 quartos, seria 54 metros quadrados. Uma casa de placa de concreto, por exemplo, com 4 quartos, aí seria 70 metros quadrados, né? Então as pessoas têm que calcular, tem que ter uma pessoa que orienta, né? Então o custo é muito baixo, né? É um custo baixo, não é tão caro, né? Fazer uma casa pré-fabricada ou pré-montada, né? Então é muito importante. E tem vários modelos, né? Tem uns 30 modelos de placas, de concretos, né? Tem vários tipos de modelos de placa, né? Então é vasto, né? Os modelos, né? São 30, a base de 25, 30 modelos de placa, né? Então é muito importante, né? Para poder fazer, né? A sua casa, o seu projeto
Então não é tão difícil, não é coisa do outro mundo, de jeito nenhum, né? Então está aí essa dica, né? Que é muito importante para as pessoas. E eu quero agora mudar também de assunto e vou falar alguma coisa também sobre os sinais de excesso de açúcar no corpo. Então, não quer dizer que a gente vai demonizar o açúcar, vai demonizar o café, vai demonizar tudo. Não. Agora, tem que ter um equilíbrio, sim. Se as pessoas não é diabético, não tá toda hora doente, né? Porque é que nem o leite. A gente não vai demonizar o leite, né? Porque é o leite de vaca. Que nem eu sempre tenho falado que sobre o leite, que o leite para mim não tem problema nenhum. Mas existe gente que o leite ele dá problema de dor de barriga, né? Diarreia, né? Tem gente que dá diarreia, tem gente que não pode tomar, mas tem gente que pode, né? É que nem o chá, tem gente que é alérgico, né? Tem gente que não pode tomar qualquer tipo de chá, né? Tem gente que não pode tomar qualquer tipo de medicamento. Então, quando as pessoas vai fazer uma consulta, e ele é alérgico, ele tem que se declarar que ele é alérgico, né? Tem que pessoas que é alérgico, né? Tem pessoas que não podem tomar, por exemplo, ferroada de abelha, né? É ferroada de qualquer abelha, seja a Europa, seja a abelha que for. Se ele tomar uma ferroada, ele incha tudo, ele tem que tomar até um medicamento, tem até um medicamento para ele aplicar, né? Para ele aplicar no seu corpo, porque senão ele pode até ir a óbito, né? Tem pessoas que não podem tomar ferroada de abelha, ele é alérgico. Então, isso vai depender de cada um. Eu não posso dizer, se for olhar tudo, a gente vai ser pouca coisa que a gente vai comer. Pouca coisa, porque tem muita coisa que, se for olhar, a gente não come, né? Que é que nem o café, né? Mas o café, ele é bom, né? Muitos dizem sobre o café que ele é bom. Para mim, o café não faz mal. Faz mal se eu tomar em excesso. Eu já experimentei, eu sou uma testemunha, né? De que eu usei o café e usei em excesso e, claro, né? Já começou a prejudicar meu estômago. Mas aí eu diminuí e já não teve mais problema. É que nem o limão, se eu usar o limão. Se usar o limão em excesso também, ele prejudica o estômago, né? Tem que usar tudo moderado, né? Você já pensou, usar tudo em excesso vai dar problema, qualquer coisa, até o melhor alimento, a melhor vitamina, usou em excesso vai dar problema. Isso daí é uma tendência, isso daí é coisa do organismo, né? Mesmo. É do organismo essas coisas. Então, o consumo elevado de açúcar, né, faz mal, com certeza, né? Faz mal para as pessoas, né? Mesmo sendo difícil controlar, né, a quantidade e ingerir diariamente. Tem que ser moderado, né? Usar com moderação, né? Usar como moderação, né? Então está aí, né? E certa pessoa disse para mim, né? Eu não vou falar o nome aqui, porque não é para mim falar o nome, né? Tem que preservar essas pessoas. É uma pessoa, mulher mesmo, uma mulher. Quando era criança, e essa pessoa contou que aquele tempo usava açúcar mascavo, aquele açúcar preto, né? Do tempo do meu avô, né? Era usado, né? Os meus avós usavam aquela saca, né? É um saco de açúcar mascavo preto. E
o meu avô, né, usava, né? E essa pessoa, quando era criança, uma mulher, ela comia o dia inteiro, ela ia na escola e comia o dia inteiro açúcar. Chegava em casa comendo açúcar mascavo, e dava até moleza, diz que dava moleza no seu corpo, né? Ela sentia mal, né? O dia inteiro comendo, né? Eu não sei porque, né, o pai não proibiu, né? E ela sentia até moleza no corpo, né? E não, isso faz mal, né? Deixar uma criança comer açúcar o dia inteiro, aí prejudica, né? Porque tudo que é excesso faz mal. Agora, a gente não vai demonizar e vai falar assim, não, agora não comemos açúcar, agora está proibido. Aqui dentro da minha casa está proibido. Não pode ser assim, né? Então, tem que moderar, né? Tem que usar moderadamente, né? Então, por exemplo, o excesso de açúcar, né? O consumo exagerado de alimento com alto índice glicêmico, como refrigerante, doce, estimula a produção de óleo pelas glândulas sebáceas, né? É isso, né? E favorece o surgimento de espinha e outras inflamações cutâneas, né? Se a sua pele piora após comer açúcar, considere mudar a sua alimentação, né? Por exemplo, tem pessoas como por exemplo, usa o excesso de açúcar, vai dar acne, inflamação na pele, né? Espinhas. Então tem que notar o que acontece com o corpo. A gente conhece o corpo da gente. Se a gente observar e ter um pouco de sabedoria, né? A gente vai conhecer, né? Você comeu açúcar em excesso, começou a dar acne, inflamação da pele, espinha e algumas coisas mais, inflamar, né? Aí as pessoas têm que pensar, né? Parar, né? Parar e pensar, puxa vida, por que que está dando muito problema? É claro, né, que quando eu era jovem saía muitas espinhas, né? Muitas vezes é normal sair espinha quando é jovem assim. Tem muita gente que ele sai espinha, mas não afeta o organismo. Eu mesmo tinha muita espinha, saía as espinhas quando eu era mais jovem, né? Meus 14, 15 anos, mas depois, hoje não tem mais espinha, né? Por exemplo, a sensação constante de cansaço. Eu disse sobre aquela mulher que quando ela era criança, ela comia, né, aquele açúcar mascavo o dia inteiro e sentia cansaço. Eu não sei por que que ela não fez tanto mal para ela, né? E ela fazia isso daí. E ela contou, né, sobre isso, né? A sensação constante de cansaço. Então, embora pareça dar energia, o açúcar provoca uma elevação rápida de glicose, né? Seguido de uma queda brusca, né? Então, o excesso de açúcar vai prejudicar, né? Então, essa oscilação leva à fadiga e pode gerar mais fome ainda, né? Por exemplo, se seu corpo parece esgotado depois de lanches, doce, pode ser a hora de repensar seu consumo, né? Por exemplo, problema com o humor e a ansiedade. A gente vê que a oscilação intensa nos níveis de açúcar afetam neurotransmissor como a serotonina, alterando o estado emocional, irritabilidade, nervosismo, ansiedade. Logo após comer, pode ser reflexo desse desequilíbrio. Então, está aí, né? Então, o aumento do peso inesperado, né? Quando as pessoas consomem
muito excesso de açúcar, né, sem queimar energia gerada, né, o corpo armazena esse excesso como gordura, especialmente na região abdominal, né? Então também isso daí pode engordar, né? O refrigerante fazem mal, como também o excesso de cerveja, né? E outras coisas mais engorda, né? Começa a aumentar a barriga, né? Então está aí, né? Eu quero aproveitar as pessoas e dizer, né, que as pessoas podem acessar os links, né, e estudar o curso sobre plantas e ervas medicinais, né? E também aqueles que querem, por exemplo, trabalhar no YouTube, quer abrir um canal para monetizar, também a gente tem curso, informação sobre como crescer nas redes sociais. As pessoas para viver do YouTube, ele tem que acessar o link que a gente deixa abaixo, como crescer nas redes sociais. Ele tem que abrir vários canais em vários lugares, né? Ter várias mesmo aqueles vídeos pequenos, pode fazer aqueles vídeos pequenos no começo, né? E pode acessar lá que vai indicar como as pessoas podem viver do YouTube e monetizando o seu canal. Existem muitas maneiras, só que as pessoas têm que abrir um canal, falar sobre turismo, falar sobre agricultura, né? Falar sobre plantio, falar sobre diversas coisas, sobre cidade. Quem tem condição de viajar em outros países, contar a história do país. E tem outros meios que as pessoas podem fazer e pode abrir o canal e pode não aparecer também. Ele pode abrir um canal e mostrar tudo. Tem que ter a câmera, tem que ter o eletrônico necessário, tem que ter o aparelhamento necessário para isso, né? Para poder começar a ganhar em dólares, porque pode ganhar, mas tem que ter uma coisa organizada. Então, acesse a palestra, ou seja, acesse o link embaixo, né? Que lá vai estar lá como crescer nas redes sociais. Está lá. Se quer viver do YouTube, tem que usar umas maneiras diferentes, né? Se for para falar bobagem, se não tiver sabedoria, não tem como ganhar em dólares no YouTube, não tem, né? Então, voltando para o assunto do açúcar, né? Desejo frequente por doce, né? Isso é um problema. A necessidade constante de comer algo açucarado pode indicar uma dependência, né? Porque as pessoas podem acabar sendo dependente, né? Já que o açúcar ativa áreas do cérebro ligado ao prazer, né? O reduzir, né? As pessoas têm que reduzir o consumo de forma gradual e ajuda a quebrar esse padrão, né? E as doenças recorrentes, por exemplo, vamos ver, né? Gripe, resfriados frequentes, pode estar ligado a uma dieta rica em açúcar, né? Que enfraquece o sistema imunológico. Gente, as pessoas têm que reforçar o sistema imunológico, né? E as pessoas têm que reforçar, mas evitar o açúcar, né? Que é o açúcar que vai enfraquecer, né? O açúcar enfraquece a imunidade das pessoas, né? Problema no coração, excesso de açúcar no sangue favorece inflamações e elevações do triglicérido que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? Fadigas e atividade simples pode ser um sinal de precoce, né? Ter fadiga em atividades, né, quando faz exercício. E não esquecer também de fazer caminhada. Fazer caminhadas é importante, fazer exercício.
Usar aquela esteira rolante elétrica também é bom. Não pode fazer caminhada num lugar perigoso, um lugar cheio de carro. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado também, atravessar a rua, tudo tem que ter cuidado. Agora, vai fazer caminhada em lugar perigoso, pode ser atropelado, né? Alteração no paladar. Com o tempo, quem consome muito açúcar tende a perder a sensibilidade ao sabor doce, né? Então está aí, né? Seus alimentos parecem menos doces do que antes, seu paladar pode estar dessensibilizado, né? E também as complicações metabólicas, por exemplo, né? Alto nível de glicose constante pode desencadear resistência à insulina. É um dos primeiros estágios do diabetes tipo 2, né? Problemas de dentário, né? Açúcar alimenta a bactéria que danifica o esmalte do dente, né? Então está aí, né? Deve reduzir o excesso de açúcar no sangue, né? Então está aí essa dica e a gente já está terminando, né? E sempre vai ter novas palestras. Acesse os links lá, estude o curso, né? Que tem curso, né? O curso de plantas e ervas medicinais, né? E também tem o curso de terapeuta ortomolecular. Também é muito importante para todos os jovens que quer aprender mais, né? Porque esses estudos aí não é só estudar e acabou. Não é. Tem que ir sempre estudando, sempre pesquisando, sempre lendo os livros. Tem muitos livros sobre plantas medicinais. Tem o livro Curas Extraordinárias, que é do, acho que é do terapeuta, deve ser terapeuta e médico, né? É o Tiago Rocha. E tem aquele livro Curas Extraordinárias, né? É isso daí? Curas Extraordinárias. Parece que é isso mesmo. Mas aí as pessoas podem pesquisar, eu acho que até no Mercado Livre vende, né? Curas Extraordinárias. É do terapeuta e acho que é terapeuta e cientista, né? Ele é, não sei se ele é terapeuta, médico e cientista, uma coisa assim. E é muito importante, então as pessoas podem ler também muitos livros para o seu aprendizado, né? Quanto mais estuda, melhor é, né? Então, até a próxima oportunidade, se Deus o permitir, né? Até lá.